Bom dia, gente. Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Passaram o final de semana bem, com saúde, em paz, se divertiram? Espero que vocês tenham passado um final de semana alegre, tranquilo, porque a semana se inicia com mais tarefas, né? Muitas tarefas, são muitas disciplinas e cada uma com suas atividades que vocês vão ter que fazer durante a semana. Então, estamos nós aqui mais uma vez com nossa aula de língua portuguesa, trabalhando com a unidade 2, não é? Trabalhando, na verdade, com o volume 2, não é? Do segundo bimestre. Nós estamos iniciando a terceira semana do segundo bimestre, então o volume é o 2, a unidade 5. Estamos iniciando uma nova unidade. E a temática dessa unidade a gente já trabalhou na outra videoaula, que é de língua portuguesa, mas a gente trabalhou a questão do texto, que é a crônica argumentativa, não é? Trabalhamos a temática dessa unidade é a crônica, é o gênero textual crônica. E no estudo de língua portuguesa, de gramática, a gente vai trabalhar hoje, a gente segue trabalhando os pronomes. Na aula passada a gente trabalhou os pronomes pessoais, não foi? Do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes indefinidos, na aula da semana passada. Essa semana a gente segue com os pronomes e hoje nós vamos trabalhar especificamente os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Essa classe gramatical que às vezes acompanha um substantivo e às vezes substitui um substantivo. O pronome às vezes substitui o substantivo, né? E às vezes só acompanha o substantivo. Então, hoje vamos trabalhar pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. E aí, os pronomes, eles são pronomes possessivos. A própria palavra, a própria nomenclatura. Quando a gente fala possessivo, a gente imagina o quê? Alguma coisa nos remete à posse. A eu ter posse, ser algo, me apoderar de algo. Então, é mais ou menos isso. Da ideia, o pronome possessivo são palavras que elas ao indicarem a pessoa gramatical, a gente sabe, e eu falei isso na aula passada várias vezes e vou repetir agora. Os pronomes, eles estão sempre relacionados à pessoa do discurso, né? Então, eles estão relacionados, os pronomes possessivos também se relacionam com a pessoa do discurso, que são a pessoa que fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, o pronome possessivo é essa palavra, essa expressão, palavra que dá ideia de posse, é quando indica que a pessoa gramatical é possuidor de alguma coisa. Ele possui alguma coisa. Então, quando eu falo assim, meu livro didático, meu material de trabalho, seu carro, seu comportamento foi excelente. Então, eu estou usando, mesmo que não seja, quando eu digo seu comportamento foi excelente, eu não falei comportamento, não é um bem, não é um objeto, mas comportamento, eu estou falando o comportamento é seu, você é possuidor. Então, a segunda pessoa é possuidor do comportamento, não é? Então, o pronome possessivo, a própria palavra diz. E aí, os pronomes possessivos, eles estão relacionados à primeira, segunda e terceira pessoa. Vejam que aqui eu só coloquei as três pessoas do singular, porque aí vocês já sabem fazer essa flexão, não é? Essa flexão de número, singular e plural. Então, os pronomes possessivos que se relacionam à primeira pessoa, que dão ideia de que a pessoa que fala, quem é possuidor, então, meu e minha. No plural também, meus e minhas. Então, aqui eu estou colocando as três pessoas do discurso. E aí ele flexiona também, tá
certo? Em número, você pode até pensar assim: meu, minha, meus e minhas. A segunda pessoa, quem é a primeira pessoa? Eu. Primeira pessoa do pronome pessoal reto sou eu. Então, a primeira pessoa do pronome possessivo é meu, que está relacionado a eu. Meu e minha. Segunda pessoa do pronome pessoal reto é tu. Então, a segunda pessoa do pronome possessivo, teu, tua. Teus, tuas, quando for no plural. E a terceira pessoa, seu e sua. Então, se eu disser assim, ele tem sempre ele trouxe, olha só, ele trouxe contribuição naquele momento difícil. Ele trouxe, eu diria aqui, olha só a pessoa que está aqui, a terceira pessoa do discurso. Primeira pessoa é eu, segunda tu, terceira ele. Então, ele trouxe seu apoio. Seu e não sua, porque apoio está no masculino. Então, o pronome possessivo vai acompanhar o seu núcleo. Ele trouxe seu apoio e sua contribuição. Por que sua contribuição? Porque contribuição também é uma palavra que é feminina. Então, ele acompanha no feminino singular. Acompanha o seu determinante, não é? Então, ele está sendo seu, está relacionado, por que não vai ser teu? Porque eu não usei aqui você nem tu. Eu usei ele, a terceira pessoa. Então, os pronomes possessivos, os pronomes que dão essa ideia de possuidor, que ele é possuidor, então eu tenho que acompanhar a pessoa gramatical. Seu está, não é teu, porque aqui eu não usei a segunda pessoa, aqui eu usei a terceira pessoa. Então, se eu usei a terceira pessoa como sujeito da oração, então os pronomes possessivos que eu trabalhar nessa oração, eu devo fazer essa flexão, essa concordância, deve existir essa harmonia. Vamos dar aqui um outro exemplo. Quando eu digo assim, muito obrigado, seu José. Esse seu aqui é um pronome possessivo? É esse pronome possessivo aqui? Ele é da terceira pessoa? Não. Precisamos ficar atento a isso. Nem sempre a palavra seu representa um pronome possessivo. Então, é aquilo que a gente precisa compreender. A gente não tem, porque se você decora, são poucos, no instante eu decoro os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas. São os pronomes possessivos. Então, simples de decorar. Mas se você decora, você pode cair no erro, porque nem sempre o pronome seu, por
exemplo, ele funciona como pronome possessivo. Então, quando eu digo assim, muito obrigado, seu José, seu aqui é um pronome de tratamento e não um pronome possessivo. Então, eu preciso compreender isso, o pronome possessivo, porque José é uma pessoa e ninguém é possuidor de uma pessoa. Então, o pronome possessivo, a gente precisa entender a lógica, como que esse conhecimento é formulado. Se a gente entende isso, a gente consegue se sair bem em todas as situações, a gente consegue identificar. Dizer, não, aqui nessa frase, nessa oração, o sentido não é esse. Então, o pronome possessivo é sempre aquela palavra que dá a ideia de possuir, a pessoa é um possuidor. Se eu estou falando na primeira pessoa, então a pessoa que fala é possuidor de algo. Quando eu digo assim, minha caneta, minha casa, minha inteligência, meu trabalho, meus animais. Então eu estou falando, a pessoa que está falando é a primeira pessoa, é quem fala, é quem é possuidor. Quando eu digo sua casa, sua inteligência, seu comportamento, sua bagagem lhe levará ao sucesso. Então, sua, eu estou dizendo que quem é possuidor daquele bem é a pessoa com quem eu falo, a segunda pessoa. E quando eu quero dizer que a terceira pessoa é o possuidor, que é seu, sua, é quando a terceira pessoa é quem é o possuidor. Teu, tua é quando a segunda pessoa é o possuidor, certo? Então, nem sempre seu, por exemplo, funciona com pronome possessivo. Então, quando eu digo assim, seu Antônio viajou de ambulância. Seu Antônio não é um pronome possessivo, porque ninguém tem posse de uma pessoa. Ninguém é possuidor de uma pessoa. Então, seu aí funciona como pronome de tratamento. Seu Antônio é um pronome de tratamento. É uma forma respeitosa de chamar, não quis chamar Antônio, disse seu Antônio, um pronome de tratamento. Tá certo? Então, é importante a gente ter essa compreensão e ver isso. A forma seu não é possessivo quando resultar quando ele significar Senhor, o Senhor Antônio. Então, eu não quero escrever o Senhor Antônio, é uma linguagem simples, eu digo seu Antônio. Então, nesse caso aí, ele é um pronome de tratamento e não um pronome pessoal, possessivo. Vamos ver aqui mais um exemplo. Olha só, qual é a diferença aqui? Trouxe-me seus livros e suas anotações. Aqui, seu está representando o que eu falo, de quem eu estou falando. Eu estou falando de uma outra pessoa. É como se eu estivesse falando com vocês, gente, por exemplo, eu estou agora conversando com vocês e eu dissesse assim, eu falasse de uma terceira pessoa. A professora Angélica me trouxe-me seus livros e suas anotações. Então, eu estou conversando com você, mas eu estou falando da professora Angélica, de uma outra pessoa, que representa a terceira pessoa do discurso.
A primeira pessoa sou eu, a segunda pessoa são vocês, que é com quem eu estou falando, e o que eu estou falando, que é da professora Angélica, representa a terceira pessoa. Então, por isso que aqui eu digo seus livros e suas anotações. Trouxe-me seus livros e suas anotações. Aqui é de quem eu estou falando. Quando eu digo assim, trouxe-me teus livros, eu estou perguntando da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu uso teu, quando eu uso teus, indica que é a segunda pessoa. Não é de quem eu estou falando, mas é com quem eu estou falando. Então, como eu estou perguntando isso aqui diretamente a vocês, é como se eu estivesse perguntando para vocês, trouxe-me teus livros? Eu estou perguntando a um aluno específico, com quem eu estou conversando. Então, é essa a lógica da pessoa do discurso, certo? Tá claro, gente, o que é pronomes possessivos, né? Não é uma coisa complicada, é uma coisa simples. Os pronomes possessivos, eles dão ideia de posse. Eles dão ideia de que a pessoa do discurso é possuidor de alguma coisa. Então, quando é a primeira pessoa, é possuidor do objeto, eu digo meu ou minha, ou meus ou minhas. Quando nosso, nossa, né, que é a primeira pessoa do plural, quando é a segunda pessoa que é o possuidor, eu digo teu ou tua, teus ou tuas, e quando é a terceira pessoa, seu, suas, seus ou suas. Então, o pronome possessivo é algo simples, não é uma coisa complexa, não é? É uma coisa simples de trabalhar. Agora, vamos para os pronomes demonstrativos. A própria nomenclatura também já está dando a ideia. Os pronomes demonstrativos, eles indicam o lugar, a posição, a identidade de seres, de objetos, né? Então, é quando eu aponto alguma coisa que eu digo que está num lugar, ou numa posição. Então, também são pronomes simples e fáceis. São pronomes fáceis de manusear e de identificar, não é? Então, também se relacionam com as pessoas do discurso. Então, com a primeira pessoa do discurso, este, esta, isto. Segunda pessoa do discurso, esse, essa, isso. Terceira pessoa do discurso, aquele, aquela e aquilo. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês que a gente confunde muito quando a gente está escrevendo. A gente faz sempre essa, será que é esse ou este? Então, é porque quando a gente fica nessa dúvida, é porque a gente não tem clareza da pessoa do discurso. Então, sempre que a pessoa do discurso é quem está está na posição, essa pessoa, o pronome é este. Então, este pincel foi recarregado hoje de manhã. Este pincel. Por quê? Porque este pincel, ele está perto de mim, que sou a primeira pessoa do discurso, que sou eu que estou falando. Então, eu que estou falando e o objeto está comigo. Então, este pincel foi recarregado hoje. Se eu quero dizer que digamos que vocês me apresentam um livro, aí eu digo assim, esse livro eu já conhecia. Esse, por quê? Porque ele não está comigo que estou falando, ele está com você que é a segunda pessoa, com quem eu estou falando. Então, a gente faz e confunde muito, a gente percebe muito esse equívoco entre o pronome este e o pronome esse. Mas a lógica é essa. Quando o objeto de que eu estou falando, ele está de posse de mim que estou falando, da primeira pessoa, então eu vou usar este. Quando o objeto de quem eu estou falando está de posse, está próximo da pessoa com quem eu estou falando, eu uso esse. E quando eu estou falando de algo que está na terceira pessoa, eu vou usar aquele, aquela, aquele menino
era muito inteligente. Nós estamos conversando, alguém fala de um menino e eu digo, aquele menino era muito inteligente. Aquele menino nem é eu, que é a pessoa que está falando, nem é vocês, que é com quem eu estou falando. É uma terceira pessoa, é de quem eu estou falando. Então, o pronome demonstrativo também é algo tranquilo da gente trabalhar. Vamos ver aqui alguns exemplos de pronomes, de frases com pronomes demonstrativos. Olha só, digamos que nós estamos aqui, não é? Conversando com vocês e vocês me apresentam um vestido. Vocês estão vendendo roupa, alguém da sala está vendendo roupa e me apresenta um vestido. Olha aqui, professora, esse vestido é parecido com a senhora. Eu vou responder, eu vou fazer a pergunta: compro este vestido ou compro esse vestido? Se vocês aqui estão, se alguém da sala que está com o vestido e está me mostrando, eu vou dizer assim: compro esse vestido? Eu faço a pergunta: compro esse vestido? Porque o vestido não está comigo, está com você, a segunda pessoa com quem eu estou falando. Agora, se eu estou com um vestido e vou pedir a opinião de vocês e digo assim: compro este vestido? É porque o vestido está aqui comigo e não aí com vocês. Então, o este corresponde sempre aqui. Este aqui. Este está relacionado com algo que está com a pessoa que fala, a primeira pessoa do discurso. E esse é sempre quando você faz a referência aí. Quer dizer, está aí com a pessoa com quem eu estou falando. Tá claro, gente, essa questão do pronome? No pronome demonstrativo, o equívoco, ele existe exatamente entre o este e o esse. Então, sempre que o objeto que nós estamos falando está próximo da pessoa, da primeira pessoa, da pessoa que fala, eu digo este. Quando o objeto de que está sendo falado, está sendo discutido, ele está próximo da pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa, eu vou usar o pronome demonstrativo esse. O pronome ele também pode se referir ao ano presente, não é? Por exemplo, deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Deixa eu achar aqui um exemplo para eu colocar para vocês aqui no meu computador. Às vezes, o pronome demonstrativo, ele também se relaciona com o tempo, não é? Com o tempo passado, o tempo presente, tempo futuro, né? Então, quando eu digo assim, eu digo esse mês ou este mês que passou foi difícil para mim. Quando é este mês, seria este mês de junho, que nós estamos iniciando hoje. Então, se eu for falar do mês de junho, eu digo, este mês iremos trabalhar
crônica. Iremos trabalhar com o gênero textual crônica. Este mês, quando eu uso este mês, significa dizer que eu estou falando do mês que nós estamos vivendo. Agora, se eu digo assim, esse mês que passou foi difícil para mim, aí não pode ser este. Aqui vai ser esse mês. Esse mês que passou foi difícil para mim. Por quê? Porque eu estou falando de um mês que já passou, já foi. Ele não está junto, ele não está presente conosco, ele é passado, ele está distante. Lembre-se que quando o objeto está próximo da pessoa que fala, eu uso este. Quando o objeto está próximo da pessoa com quem se fala, eu uso esse. Então, quando eu vou dizer que esse mês, que o mês que passou foi difícil para mim, então o mês não está próximo de mim que estou falando. Ele já ficou distante, porque ele já passou. Então, eu vou usar esse. Sempre que se referir a tempo, então, quando eu falo de tempo que passou, do passado, semana passada, ano passado, eu vou usar sempre esse. Algo que já aconteceu, que é tempo decorrido. Quando eu me refiro a tempo decorrido, eu vou usar esse. Quando eu me refiro a tempo presente, ao momento, então algo que estamos vivendo, aí eu falo este. Por quê? Porque o objeto de quem nós estamos falando está próximo da primeira pessoa. Tá claro, gente? São dois pronomes, são até mais simples do que o pronome pessoal reto e o oblíquo, não é? Que você tem uma função aí dentro da oração. Vamos trabalhar aqui mais uma frase. Sua presença na festa. Isso é o que o aniversariante deseja. Olha só, sua presença na festa, isso é o que o aniversariante deseja. Vamos pensar que nós temos dois pronomes demonstrativos, né? Eu estou dizendo que o aniversariante deseja não a minha presença, mas a presença a sua presença, tua presença, de quem a segunda pessoa de quem eu estou falando, com quem eu estou falando. Então, a presença, eu estou conversando com a pessoa e eu vou dizer para ela que o aniversariante deseja que ela esteja na festa. Então, eu vou usar sua, que significa que a presença não é a minha de quem está falando. Eu sou a primeira pessoa e que estou falando. Então, não é a minha presença, é a sua, é a presença da pessoa com quem eu estou falando, a segunda pessoa. Então, eu não posso usar aqui a segunda pessoa e usar aqui a terceira ou a primeira pessoa. Tem que existir essa harmonia. Se eu estou me referindo à segunda pessoa, então eu vou me referir também aqui na segunda pessoa. Então, eu vou dizer sua presença na festa. Isso é o que o aniversariante deseja. E não isto. Porque isto seria relacionado à pessoa com quem está falando.
Então, sou eu que estou falando e não é eu que ele quer na festa. Ele quer você na festa, a pessoa com quem eu estou falando. Então, essa harmonia precisa existir. Se eu usei aqui a segunda pessoa, eu vou usar aqui também a segunda pessoa. Então, a gente precisa entender essa lógica. Para trabalhar os pronomes, é fundamental que a gente tenha esse domínio das pessoas do discurso. Então, a primeira pessoa é sempre a pessoa que fala, é a pessoa que tem as coisas próximo de si, é o presente, é a primeira pessoa. Eu falo na segunda pessoa, é a pessoa com quem eu estou falando. Eu estou falando de algo que aconteceu, então a segunda pessoa. E quando eu falo da terceira pessoa, é do assunto que eu estou falando, é de quem eu estou falando, é qual o assunto, qual a pessoa de quem eu estou falando, tá certo? Então eu espero que isso ajude a vocês a compreender esse conteúdo, que não é complicado, que vocês já viram. Eu já estou colocando no Positivo On, na aba de atividades, a atividade para vocês, conforme a gente combinou, e a atividade do livro que vocês devem fazer, que é da página 35 até a página 40. Na página 40, só até a letra B da questão 28, tá certo? Espero que vocês tenham uma boa semana, que aproveitem, estudem, se dediquem. E na próxima semana a gente vai fazer o nosso teste, tá? A próxima semana eu vou colocar uma avaliação, uma atividade avaliativa para vocês, tá bem? Até o nosso próximo encontro.